Boa noite com Jesus. Eu já pedi aos irmãos que pergunta é para domingo de manhã. Pergunta é próprio para domingo na escola dominical. E às vezes, talvez, a pessoa não pode vir domingo de manhã, certo? Né? Então, se você pode vir domingo de manhã, faça a pergunta no domingo de manhã. Se a pessoa está errada em jejuar até a ponto de ficar tonta, sentir tonteira, e orar quase a noite toda para um espírito imundo sair dela. Certos espíritos que só saem com jejum e oração. Isso agradaria a Deus. A pessoa tem que levantar, sair cedo para trabalhar, e às vezes até sentindo tonteira, porque não comeu e não dormiu. Custoso, né? Muito custoso, porque se for levar uma vida assim, pode sofrer danos irreparáveis. E acaba não combinando com a palavra. Agora, se é um caso especial, que na verdade, quando a pessoa chega a discernir que apanhou um espírito, e que há certos espíritos, como o de prostituição mesmo, de adultério, para se livrar dele, é com muita luta. Então, você tem que aprender a evitar apanhar esses espíritos e não ficar se acabando desta forma, porque sacrifício não agrada a Deus, mas sim obediência. Se for ter que levar uma vida de jejuar e ficar sem dormir e trabalhar por causa dos espíritos, então, enquanto nós estivermos nessa dimensão, todo mundo vai ter que viver assim, porque aqui tem milhões de espíritos nessa hora, né, em todos os lugares. Você vai lutar sempre com espíritos nessa dimensão. Agora, há casos especiais que eu não discuto, não sei se seria uma inspiração levada pelo próprio espírito. Agora, leva um pai de família, uma mãe de família, ou mesmo um solteiro levar uma vida dessa, de jejuar o dia inteiro, orar a noite toda, ainda ter que trabalhar constantemente, sim, como prática, não tem muito a ver com a fé perfeita, não. Não sei como responder isso aí de forma que talvez se nós conversássemos particularmente seria melhor. 1 João capítulo 3, verso 1. Vede com grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Amém? Ser filho. Glória a Deus. Isso para nós significa muita coisa, né? Talvez mais do que um aleijado andar, do que um cego enxergar. Te pedimos, ó Senhor Jesus, que todas essas coisas sejam reconhecidas por todos que são espirituais, para o crescimento ou para o aperfeiçoamento da fé. Te pedimos que o Senhor tome mais o restante desse dia tão abençoado
quando começamos com esses sinais, essa vindicação de hoje de manhã, a continuação desse assunto ser filho. Isto quer dizer que está no plano do Senhor. E agora queremos continuar pensando nisto. E sabemos que o Senhor cuida dos filhos do Senhor. Que o Senhor cura, liberta, que o Senhor abençoa, que o Senhor corrige, exorta, o Senhor consola. E nós estamos aqui, Senhor, agradecidos por tudo que temos recebido. Sabemos que a vida cristã não é somente de bons momentos. Ela tem maus momentos aqui nessa dimensão. Mas ela terá uma eternidade boa, de gozo. Serão bons momentos porque não haverá tempo. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos que tu venhas nos sustentar nessa fé, nesse ânimo, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Uma das características dos filhos e dos amigos são poder brigar e depois se assentarem, como diz o irmão Bruno, até esquentar o rosto um do outro, ouvir tudo que o outro quer falar, falar tudo o que quer dizer, até chegar a uma conclusão. Se unir para sempre ou se separarem para sempre. Isso é uma característica de filhos e de amigos. E é bom quando isso acontece e se conclui que vamos continuar juntos. Vamos continuar juntos indiferentemente das nossas fraquezas, indiferentemente dos nossos defeitos, das nossas debilidades. E nós vamos continuar juntos? Vamos? Amém. O profeta disse que eles, como filhos, como irmãos, brigavam a ponto de rolar no chão. Mas quando se levantavam, eram irmãos. Continuavam irmãos. E que amigos são dois que podem brigar e que, ao invés de se separarem, fazem fortificar mais aquela amizade. Mas nós vamos pensar também, vamos lembrar que a salvação constitui ou consiste, ela consiste na filiação. Isso a gente encontra aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 2, verso 10. Eu não critico, admiro, mas não acho muita vantagem citar a Bíblia de cor, não. Já aqueles que eu já ouvi fazendo isso, teve um amigo meu que eu cheguei até a dizer para ele que ele não deveria fazer isso. Que o irmão Branham, melhor do que ninguém, poderia ter feito isso quando estava na unção do Espírito. Mas a leitura da Bíblia leva a igreja a identificar com a letra, com a Escritura, e ajuda aqueles que gostam de marcar. Há muitos que são evangelistas, nunca subirão num púlpito, nunca pregarão para uma congregação.
Eu tive uma fase na minha vida que o dia que eu fosse dormir sem evangelizar uma pessoa, para mim, era como se não tivesse comido naquele dia. Eu não tinha paz. Agora, eu cheguei à plataforma, mas conheço muitos deles desde criança. Sou evangélico, nasci, fui criado no evangelho, que foram evangelistas, como minha mãe nos bons tempos era uma evangelista. O profeta disse que Deus considerou o trabalho daquelas mulheres, todas das eras, quando elas não conheciam ainda a mensagem, não é? Agora, muitos deles não chegaram a ser pastores, nunca subiram num púlpito para pregar, mas foram e são evangelistas. O evangelismo pessoal tem um valor muito grande. Como um mau testemunho pessoal particular, forma uma broca. E há muitas pessoas que são escandalizadas com crentes por causa de um crente, por causa de um pastor. Eu acredito que haja pessoa que nunca vai para o céu por causa de mim. Jesus não tem como salvá-las por causa de mim. E por causa de você também. Por causa de um negócio que fez com você, e você deu prejuízo para ele, você não pagou o que devia para ele, tomou emprestado e não devolveu, então ele passa a julgar todos os crentes por você, pela maneira que você agiu com ele. Crente não presta. Eu não gosto de negócio com crente. Porque eu vendi um cavalo, vendi uma égua para um crente, ele não me pagou, aquela coisa toda, vendi um carro velho, ele não me pagou. Aquele crente não me pagou aluguel. Aquele crente é meu vizinho, e seus meninos jogam pedra no meu telhado, eles não fazem nada, quebram telha, sobem no muro, derrubam o muro, rouba frutas, estraga hortaliça, mata galinha com pedradas, e os pais não fazem nada. Crente não presta. Então eles passam a julgar o resto da igreja de crentes por aquele crente que ele conheceu dessa forma. Fica como sendo uma broca numa fruta. Ele não entende que pode cortar aquela broca, aquela bicada do sabiá e comer o resto da fruta. Não quer dizer que a fruta está toda estragada, não é? É muito custoso, em certo sentido, ser crente. E você deve muito por esta palavra. Nós vamos ver como essa salvação consiste realmente da filiação. Na carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 10, está escrito, a gente vai passando o tempo, a gente vai crendo tanto no falar a palavra, que não se preocupa com o sermão, com a eloquência. Eu estava ouvindo nessa viagem, é tão bom a gente ouvindo o irmão Branham, e tem uma mensagem que ele conversa todo o tempo. Os irmãos que estavam comigo, eu chamei a atenção deles, mas ele está conversando todo o tempo com o povo. Conversando assim como estou conversando, assim, falando pontuadamente, devagar, mas o que ele estava falando é que era tremendo. O que ele estava falando é que era tremendo isso. Convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória.
consagrasse pelas aflições o autor da salvação deles. É uma das épocas mais bonitas do ano. É o meio do ano, junho, julho, depois vem a primavera. Mas é uma das piores para os cachorros e para mim. Eu tenho uma raiva de foguete, eu tenho um ódio dessa Copa do Mundo, quando essa nojenta seleção marca um gol. Eu tenho uma raiva de foguete, mas precisa ver. E os pobres cachorros passam mal. Eles socam debaixo da cama e choram, não é? Mas é isso mesmo, é parêntese que a gente abre. Porque um cristão não pode gostar disso, tudo é herança da mãe velha dele só. Essas coisas. Por que foguete, né? Por quê? Isso é aqui, é? É aqui também, é? Bom, agora nós já temos até rádio amador aqui, viu? Nós vamos montar uma estação de rádio. Quem sabe botar um satélite lá em cima também. Glória a Deus. Não tem importância não, pode deixar. Então, trazendo muitos filhos à glória, consagrar-se por aflições o autor da salvação deles. Então, vimos aí que essa salvação consiste na filiação. Porque, na verdade, Jesus não veio para salvar o ímpio, o mundo. Como, de fato, o ímpio não será salvo. Ele vai virar cinza e será pisado. Ele não veio, ele veio para os filhos de Deus. Tanto é assim que as cartas, o Evangelho é completado assim, as cartas de Paulo, João, Pedro, Tiago, tudo é endereçado à igreja. À igreja. Então, Deus jamais mandaria ou viria se encarnar como veio, a forma de homens, e por nascer, para ser homem, ele nasceu de mulher, e por isso é filho, se não fosse, como Paulo está dizendo aqui, para salvar os seus filhos. Salvar aqueles que saíram de seus lombos, porquanto todos nós fomos lançados nas mesmas circunstâncias. Fomos jogados na mesma fornalha da aflição. Agora, essa filiação é somente por meio do Filho. Do Filho com letra maiúscula. Ou seja, somente por filho dele. Por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo. Porque de tudo que você tomar conhecimento nessa terra, tudo que você ganhar nessa terra, durante a sua vida, tudo que você galgar, alcançar, o que terá maior proveito, o que terá proveito de fato mesmo, é você constatar e identificar essa filiação. Constatar que você é filho de Deus. Esse assunto, nós vamos poder pregar sobre ele a vida toda. Porque esse assunto está preso do Gênesis ao Apocalipse. Começou com o filho lá no Gênesis e termina com o filho aqui no Apocalipse. Ele é tremendo. A coisa começou, o problema foi o filho. E termina com o filho. Por que aquele dragão estava perseguindo a mulher?
por causa do filho da mulher. Então, tudo transcorre dentro desta lei. Ser, em primeiro lugar, filho. Aquele que não é filho, não nasceu, não existe. Não existe para Deus. Às vezes eu chego numa cidade grande, aquele dia que eu fui para Toledo, para o encontro de Toledo, o avião não pôde levantar voo e a empresa nos levou para um hotel lá no centro da cidade, na capital de São Paulo. E eu estava no orelhão telefonando para cá ou para Toledo, não sei. Então eu estava vendo umas cenas, pessoas transitando e coisas assim, algumas coisas acontecendo assim. Eu penso assim, bom, se eu não estivesse aqui agora, aquilo estaria acontecendo da mesma forma. Se eu não estivesse aqui agora, estivesse viajando, você estaria sentado aqui, não é? Eu não estaria vendo. Eu não estaria tendo conhecimento daquilo. Nesta hora vai passando alguém em tal lugar numa ponte, um carro vai passando numa ponte. Nesta hora tem alguém dando o último suspiro no hospital. Nesta hora tem alguém sorrindo, brincando e dizendo ai, e morrendo. No meio da família, no meio dos amigos. Nesse exato momento, há crianças nascendo, há pessoas morrendo, e nós não temos conhecimento disso. Agora, nós temos noção e conhecimento, nós estamos sabendo o que nós estamos ouvindo, onde nós estamos, aqui. Nós estamos no Tabernáculo da Fé, não é? Assim chamado, na igreja que está em Goiânia. Nesse momento você sabe onde você está. O que você está ouvindo. Deus não toma conhecimento do ímpio mais. Eu fiquei pensando, isso de vez em quando me vem muito forte assim. Quando o profeta disse, eu não oro mais pela América. Ele disse assim, em outras palavras, eu não oro mais pela minha pátria. América, que ele quis dizer, os Estados Unidos. Ele era americano. Então ele disse, eu não oro mais pela América. Isso queria dizer que Deus não tomava mais conhecimento desde então com a América. Ela cumpre o seu propósito, a sua missão bíblica, Apocalipse 13, ela cumpre tudo ali. Mas Deus não tem nada a ver que o mundo chamado de primeiro mundo aqui é o mundo mais imundo diante de Deus, em outras palavras, né? Que classificação o primeiro mundo teria diante de Deus? Paris, a França, que está dentro dessa classificação de primeiro mundo. A Europa, os Estados Unidos. Primeiro mundo, diante de Deus, seria uma coisa tão fétida, tão nojenta como aquela. Primeiro mundo. Segundo mundo. Terceiro mundo. Nós estamos num nível de terceiro mundo. Pega alguma coisa boa, perfeita, diz, isso aqui é coisa de primeiro mundo. Na tecnologia e essas coisas pode até existe, não é claro. Mas Deus está vendo o primeiro mundo completamente diferente. O primeiro mundo não tem cemitério. O primeiro mundo não tem necrotério.
Primeiro mundo não tem penitenciário, não tem policial, não tem cadeia. Primeiro mundo não tem esse transporte de colisão. Combustível. Primeiro mundo não tem dependência de avião a jato supersônico. Primeiro mundo não depende de nada desse primeiro mundo daqui, dos homens. Primeiro mundo de Deus, né? Agora, você saber que, como filho de Deus, como filha de Deus, você é cidadã deste primeiro mundo, que não está sujeito. Eu ri até chorar, mas ri no espírito, quando o pastor Vanderlei falou da morte. Que coisa melhor que tem que morrer. Ele disse, bom, eu não quero morrer, né? Eu falo do jeito que eu não quero morrer. E se tem um que tem medo de morrer, é ele mesmo. Mas é isso. Mas eu ri no espírito, achei bom o jeito de dizer, eu não quero morrer. Vem, ó doce morte. De vez em quando eu estou vendo essa poesia de Joia Júnior. Vem, ó doce morte. Estou falando. Vem, doce morte. Ah, mas só que a hora que ela aponta lá, dá um arrepio na gente. Basta uma dorzinha no peito assim. Você já está querendo tomar sustrate, tomar um chá de noz moscada, né? Para ver se não é espasmo. Mas você não está me chamando? Basta uma dorzinha no peito, você já está correndo para me enxotar? Ô Jesus, não deixa eu morrer assim não. Não deixa eu morrer do jeito que eu estou não. Não é? Mas vem, doce morte. Essa morte introduz o Filho de Deus em uma fase especial do primeiro mundo. Porque, como nós vimos, as pessoas às vezes entendem mal. Falam, pastor, eu recebi um bilhete. Eu acho que eu fiquei meio triste, o senhor não gosta de velho. Né? Não, não é assim não. Eu falei assim, ó, Deus não gosta de velho, assim, Deus não gosta de velho. Quer dizer, Deus não quer velho lá no céu. Velho não vai para o céu. Velho não vai para o céu. Por quê? Porque ele transforma. Lá no céu ninguém fica velho. Foi isso que eu quis dizer. Ele transforma. Mas eu ainda disse assim que o anjo mostrou aquela moça linda para o irmão Branham, como tendo uns 20 anos, 22 anos, e ele perguntou, você conhece essa moça? O irmão Branham disse, não, eu nunca a vi. Ele disse, essa é aquela velhinha de 90 anos que você conduziu a Cristo lá na terra. Isso quer dizer, criança não entra no céu, não vai para o céu. Menino, anjinho. Então menino não vai para o céu? Vai sim, só que lá não é menino. Quando a Sharon partiu, a menininha do irmão Branham partiu, garotinha. Depois ele teve aquele sonho êxtase, né? Chegou lá, viu uma moça bonita, loira, chamando ele de papai. Ela tinha como que a sua idade, né? 21, 22, 20. Papai, papai, papai. Ele disse, que isso? Eu posso ser seu irmão? Nós temos a mesma idade? Eu nunca tive. Ela falou, não, papai, aqui no céu não tem infância, não tem menino, não. Eu sou a sua Sharon. Então lá não tem menino, esse anjinho, como o Roma espalhou essa coisa pelo mundo todo, essas besteiradas todas, anjinho. Já pensou, anjão, né? Anjo novo, anjo velho, essas superstições idiotas, essas besteiradas todas, né? Idiotices. Não, do outro lado não tem isso. Estão numa fase desse primeiro mundo e não estão sujeitos a essas limitações que nós estamos aqui. E todos compõem a mesma família.
todos são filhos de Deus. Lá sim, todos são filhos de Deus. Aqui não. Todos somos criaturas. Agora, filho de Deus é aquele que é nascido de Deus e que está enquadrado nesse versículo, trazendo muitos filhos à glória, consagrar-se pelas aflições, o autor da salvação deles. Então, outro detalhe muito importante é que, como filhos, nós herdamos dele. Olha, preste bem atenção. Para herdarmos um céu de glória, o céu quer dizer essa terra purificada, porque a terra vai sofrer ainda 2 batismos de fogo. Ela sofre 3 batismos para essa dimensão. O primeiro foi o dilúvio, o segundo, o do sangue, o terceiro, fogo atômico. Mas não é esse fogo atômico ainda que vai purificar a terra totalmente. Haverá um fogo santo depois do julgamento, que eliminará então definitivamente, desaparecerá o inferno. Satanás não terá nenhum lugar no universo, ele próprio será eliminado. Porque qualquer lugar, em qualquer lugar, de qualquer lugar que ele ficasse, ele ainda continua, possivelmente conseguiria uma queda. Mas ele não vai existir mais. Não vai existir mais. Simplesmente. Então, depois desse batismo de fogo, mesmo depois do batismo atômico, para o milênio, quando Deus vai converter, vai inverter a situação. Vai inverter a situação. O reino que hoje está nas mãos do maligno, as leis, porque Satanás não poderia, de maneira alguma, fazer o que ele está fazendo se essas leis não estivessem em suas mãos. Nessa hora aqui nós temos imagens, temos vozes, são leis de Deus. E a ciência descobriu essas leis e fabricou aparelhos. Aparelhos, o televisor, o transmissor de imagem, o receptor, a câmera, o rádio, transmissor de rádio, o receptor de rádio. Toda essa lei foi Deus que criou. Agora, isso está realmente governado por Satanás. Nós temos rede de televisão ocupada com praia no verão, o dia inteiro, ocupada com futebol de praia, com voleibol de praia, com voleibol, com basquetebol, com futebol, o dia inteiro, com novelas, propagandas de todas as naturezas, e custa um absurdo. O profeta diz que um pregador pobre nunca poderia pôr um programa na televisão, pelo preço que tem que pagar aqui. Por quê? O rádio, então, é uma dificuldade tão grande. Mas, então, vai ser o contrário. Só que hoje, ainda se tem, ainda botar um programinha na rádio, e coisa e tal, e devagar, e sustentando, e tem uns 25 anos, e coisa e tal, em tal rádio, coisa e tal, como que escondido até. Mas lá não. Satanás não vai encontrar nem 10 minutos, nem 1 minuto para a rádio. No milênio. Então não tem nem segundo, nem 1 segundo, nem fração de segundo no rádio, na televisão para o diabo durante o milênio. Aqui ainda se coloca. Os crentes ainda põem alguma coisa de Deus lá. Mas lá no milênio, Satanás não vai conseguir nem fração de segundo. Porque ele estará amarrado completamente. Deus estará regendo.
Aí que foi o que eu disse em termo ao contrário. Quando João disse o mundo jaz no maligno, então, o mundo jaz em Cristo. Quer dizer, governado por Cristo. Por Cristo. Essa que é a condição. Agora, como filhos dele, nós herdamos, em primeiro lugar, natureza. E a natureza de Deus, do Filho, começa pela obediência à sua palavra. O que vem realmente caracterizar o Cordeiro. O irmão Branham disse que quando ele estava lá dentro d'água, com João Batista, lá estava o Cordeiro. O Espírito Santo desceu em forma de pomba, não de pessoa, mas em forma de pomba, sobre o Cordeiro, Jesus Cristo. Quando Deus quis se manifestar como Filho, se manifestou em forma de um Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse o primeiro, o precursor da primeira vinda, João Batista. Apontou para ele, categoricamente, com convicção, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse pecado do mundo é o pecado original. Então não há criança que vá para o inferno, que morra inocente que vá para o inferno. Não existe criança no inferno. Não vai. A criança é salva. O inocente que morre é salvo. Seja filho de quem for. Se pertence à noiva, ressuscita na primeira ressurreição. Se não pertence, ressuscita na segunda ressurreição, porém é salvo. Isso é até perigoso. É perigoso pessoas, como um alemão foi estudando tanto sobre o céu, por fim ele se matou para ir para o céu. É tão perigoso que às vezes a gente perde até o sentimento pela saúde de uma criança e até torce para uma criança morrer. Eu tenho uma sobrinha que quando ela desmaiava no braço, o irmão Valmo estava comigo e eu falava: leva, Jesus, leva. Ela roxinha. Ela estava roxinha mesmo no braço da minha irmã. E eu falava: leva, Jesus. Bati o pé: leva, Jesus. Ajuda ela a morrer. Leva ela, Jesus. E o Valmo ficava, o irmão Valmo dizendo: não leva não, Jesus. Ele foi mais forte que eu. Acabou que ele não levou ela. Mas eu falava: leva, Jesus. Leva. Leva. Eu não sei porquê, mas eu queria que Jesus tivesse levado. E eu não fico muito triste, não. O irmão Branham tinha uma paixão para uma criança sarar e orava e coisa e tal. E eu não tenho muita paixão para sua criança sarar, não, viu? Cuidado com a saúde. Ô pastor, eu trouxe meu filhinho para você orar para ele sarar. E eu falo assim: leva, Jesus, leva. Então não vou. Não, mas eu tenho sido muito feliz na oração pelas crianças também. Mas a obediência é que é a coisa mais difícil que existe. Dentro do sistema humano, obedecer lei de trânsito. Obedecer lei em todos os aspectos. Em todos os sentidos. Outro dia eu falei para um rapaz, um senhor, ele me vendeu uma coisa, o senhor quer nota? Eu disse: escuta, porque dá para negociar com nota fiscal ou não dá? Me responde. Não, eu só quero que você me responda isso. Dá para sobreviver o comércio com nota ou sem nota? Porque é até uma falta de ética, de escrúpulo até a pessoa perguntar se quer nota fiscal. Isso é um absurdo em países de primeiro mundo, né?
Não é verdade? Mas o senhor quer nota fiscal? Eu disse, mas por que você pergunta se eu quero nota fiscal? Não, não foi bem assim. Não foi bem assim, não. Desculpe, eu não estou mentindo. Eu tinha que tirar a nota. Ele estava com tabela. Ele disse, pode tirar essa... O senhor faz questão de tirar essa nota por menos do preço? Aí foi o que eu fiz para ele a pergunta. Escuta, dá para negociar nesse país? Dá para manter um comércio igual o seu, uma indústria assim? Honestamente, sem fazer essa pergunta que você está me fazendo, porque eu tenho uma contabilidade também, como é que eu vou fazer? Ele falou, mas é porque o ICM, sei lá o que lá, ICMS, ICM, negócio do imposto lá. O imposto lá. Aqui de Goiás é mais alto que todo o país, não sei o que. Não tem culpa. Eu estou perguntando se dá para negociar, manter um comércio dessa forma. Mas obedecer é difícil. A gente faz as coisas, às vezes até mais difíceis, desde que não haja lei, desde que ninguém esteja mandando. Mas se mandou, se ordenou, se tem que obedecer, então já ficou custoso. E o irmão Branham disse que crer na mensagem é muita coisa, mas obedecê-la é que é tudo. E a Bíblia diz assim, que o profeta de Deus diz, que Deus não se agrada de sacrifício, mas sim de obediência. Agora, se para obedecer tem que jejuar até dar tonteira, ou tontura, como é que faz? Se para obedecer tem que ficar a noite toda acordado e trabalhar no outro dia, como essa pergunta, fica meio custoso. Difícil porque a pessoa acaba adoecendo e acaba não podendo nem sobreviver. Mas a obediência, como homem, a obediência como mulher, está implícita na natureza do Filho de Deus. É próprio da mulher cristã obedecer à Bíblia. Ela não tem dificuldade. Ele não tem dificuldade. O salmista diz que esse justo tem prazer na lei do Senhor e nela ele medita de dia e de noite, porque é como a árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto no tempo próprio. Por quê? É a sua natureza. Então o profeta acaba de nos dizer nessa fita que estamos ouvindo, que você não tem que pedir à ovelha para produzir lã, porque é de sua natureza produzir lã. E você não tem que mandar um filho 2 vezes, quando é próprio daquele filho obedecer. Agora, como filhos, nós herdamos a obediência, a dignidade, a divindade e a autoridade. Veja, como filhos nós herdamos dele, porque o filho herda características do pai. Mas é tal qual o pai. Seu pai era desse jeito, menino. Mas como parece o pai? Eu tenho um negócio de lavar as mãos. Eu gosto de lavar as mãos, não sei, eu tenho até hábito de lavar as mãos. E mamãe falava assim, que meu pai lavava as mãos para fazer tudo. Mas eu falava, meu pai, porque ele era dentista, eu não sou dentista. Um dentista pega numa boca, vai lá e lava a mão, né?
pega na outra boca, tem que lavar a mão. Será que não era por isso? Mas é tudo, ele ia fazer comida, então cada coisa que ele ia fazer, a parte, ele lavava a mão. Olha, se a mão está suja de arroz, o que tem que pegar na carne porque pegou no arroz? Tem que lavar as mãos para pegar na carne? Pegou na carne, então tem que lavar as mãos para pegar no feijão. É um hábito, não é? Agora, essa obediência, dignidade, divindade. Veja só. Como filho, e é claro que tudo isso é relativo. E por último, a autoridade. O crente tem perdido a autoridade. O crente tem perdido a divindade. O crente tem perdido a dignidade. Por quê? Por causa da desobediência. Por causa da desobediência, perde-se um Éden de maravilhas. Eva perdeu o Éden. Trocou o Éden por um prazer de mulher, por um prazer de sexo. Trocou o Éden. Agora, se nós tivermos o mínimo, a noção do que é o Éden, o paraíso, que qualquer mulher, qualquer homem daria tudo para viver naquele lugar que Eva vivia. Não tem mansão na terra, não tem fortuna, não tem reino, não existe. Pode juntar todos os reinos do mundo que não conseguem um Éden daquele. Ela não envelhecia, ela não tinha ruga, ela podia viver milênios e milênios e nunca morrer. Adão podia viver milênios e milênios e nunca adoecer, nunca sentir uma dor, nunca ter uma coceira. Mas o Éden deveria ser ruim, porque tinha mosquito demais, muriçoca. Nossa, se o mato não tivesse muriçoca, era céu. Não tinha muriçoca, não tinha espinho, não tinha cardos, não tinha nada disso. Ele queria comer uma fruta, ele não tinha que subir lá, não. Ele falava, a fruta vinha na sua mão. Vinha na sua mão. Ele passava a mão na cabeça do leão. Ela brincava com o tigre. Ela não precisava criar um cachorrinho. Gente, vem cá, benzinho, não. Vem cá na mamãe, não. Ela podia brincar com todos os animais. As aves vinham, sentavam no seu ombro. As pombas cantavam assentadas ali. Ela perdeu a dignidade. Ela perdeu a divindade. Ela perdeu a autoridade por causa da transgressão. É isso que aconteceu comigo. Isso que aconteceu com a igreja. Então você fica desmoralizado. Autodesmoralizado. Qualquer um tem direito de falar coisas duras para você e você tem que ficar calado. Porque você deve. Porque você é transgressor. Porque você é indigno. Porque você perdeu a auréola da divindade. E por último, é claro, como consequência, perde a autoridade. A autoridade moral. A autoridade de pai. A autoridade de mãe. A mãe está falando com o menino, hoje não adianta mais. A auréola se foi. Fala-se com o filho. Entra num ouvido, sai no outro. Acaba de se pedir para fechar os olhos para esse pedido de oração.
menina que é batizada, toma da comunhão, está aí, olhando para os olhos. Quando o irmão Brana pediu para fechar os olhos, para fazer a oração, quem ficou com os olhos abertos, apanhou espíritos errados. Agora a coisa ficou tremenda. E o que acontece? Nós passamos a cobrar. Cobrar respeito. O homem fica cobrando respeito dentro de casa, impondo na força. O pai quer impor na força. Ou então, aceitar. Dobrar-se. Tem que agachar. Tem que se sujeitar. A imposição de uma mulher que perdeu a dignidade, a divindade, a autoridade, porque não obedece, porque corta seu cabelo, raspa suas sobrancelhas, pinta seu rosto, suas unhas. Quando está lá fora entre as mundanas, é uma verdadeira mundana, fala palavrões, palavras obscenas. E essa divindade não existe mais nos lares. Estão discutindo até hoje a divindade de Jesus Cristo. Mas Jesus tinha obediência, tinha divindade, tinha dignidade, tinha autoridade para entrar no templo com a zorrague e meter o pé em tudo. E meter o chicote em tudo. Mas há pais que tem que baixar a cabeça, porque menino de 5 anos põe a mão na cintura e diz: ah, papai, e o senhor? Eu vi o senhor com outra mulher ali. E o que o senhor vai fazer mais? Aqui em Filipenses, a carta aos Filipenses, capítulo 3. Essa Bíblia é para estudo, ela não é própria para a gente estudar particularmente no escritório. No verso 20, Paulo está dizendo: mas a nossa pátria está no céu, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação. Corpo de humilhação é um termo muito apropriado. Na outra versão diz corpo abatido, né? Corpo abatido. Você vê que termo, que versão, termo apropriado. Corpo de humilhação. Porque só de ter necessidades fisiológicas, dias críticos na vida da mulher, e tudo é uma humilhação. Acho que a coisa mais indecorosa diante de Deus, e que os pentecostais já estão caminhando para isso, ordenar mulher a pastor. Jesus nunca chamou uma apóstola, nunca teve uma sacerdotisa no Velho Testamento. E nesses dias ela não podia nem entrar na congregação. Um corpo de humilhação, para ser conforme o seu corpo, glorioso,
segundo o seu poder de sujeitar também a si todas as coisas. Eu posso falar, porque já é saudosa memória, partiu para o Senhor como uma verdadeira cristã em 62. Se conhecesse a mensagem, teria aceito, e tenho certeza, com a maior facilidade. Mas a minha mãe, ela tinha autoridade. Minha mãe não tinha que ficar falando comigo, falatório comigo, não. E um olhar da minha mãe significava uma mensagem. E ela era mãe, ela era dócil também. Era tanto mãe quanto qualquer uma outra mãe. Mas eu invejo, eu queria ser daquela forma. Eu seria um pastor exemplar. Eu teria dignidade, eu teria divindade, eu teria autoridade. Essa ela envolveu o irmão Branham em toda a sua vida. Agora, eu acho isso tão bonito. Veja, preste bem atenção nisso. Você vai voltar para casa e vai pensando nisso. Ele participou da minha natureza. Você individualiza. Da minha. Diga, da minha natureza. Diga. Ele participou da minha natureza. Da minha natureza humana. Sendo tentado em tudo. Para que eu, como filho, também participasse de sua natureza e de suas perfeições. Complicar a nossa mente. Complicar o nosso espírito. Tentar explicar, tentar justificar. Tentar se safar de situações aqui. Como que escapa daqui, escapa dali, escapa daqui, escapa dali. Fujão! Medo de encarar as situações. O profeta disse, ele se fez participante da nossa natureza. E como tal, como homem, ele tentou evadir-se. Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. E a sua agonia foi tanto que misturou adrenalina com insulina e fez esse fenômeno biológico produzir suor de sangue. Mas ele era preso. Ele era preso a uma genética. Era um problema genético. Ele era filho. Ele era o próprio Deus. Paulo disse, cuidai do rebanho de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Ele não tinha como invadir-se. Ele não tinha como fugir. Ele não tinha como sair daquela plataforma. Nem mesmo quando fora abandonado lá no Calvário. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Mas lá estava, filho.
Os incrédulos, os insultos estavam a dizer: se tu és filho de Deus. Se tu és. Mas os demônios estavam de cara baixa. Os demônios estavam arrepiados. Satanás, Beelzebul, estava arrependido naquela hora. Dizendo: pronto, agora sim decretamos a nossa derrota. Eles estão perguntando, insultando, mas nós sabemos que Ele é. Que Ele é Filho de Deus. Eles insultam a minha filiação, insultam a sua filiação, mas o diabo sabe que você é filha de Deus, filho de Deus. Ele sabe, mesmo na sua ignomínia, mesmo na sua derrota, mesmo na sua vergonha, mesmo no seu desprezo, quando você perde a força, o diabo sabe que você é filho. Ele sabe que você é filho, ele sabia. Ele sabe, ele conhece a quem ele gerou. A vaca conhece, de madrugada, escuro. Pode ter 100 bezerros, 1000 bezerros, 10.000 bezerros. Ele faz de lá, mãe. Ela responde, mãe. É a mamãe, respondeu. Aquela é do meu filho, de madrugada, escuro. Ela conhece. Sendo tentado em tudo. Agora veja como ele participou da nossa natureza humana, sendo tentado em tudo. Nós, os filhos, também participamos de sua natureza e perfeições. O pai e o filho participam das mesmas lutas, da mesma natureza, da mesma glória. A vitória do filho é a vitória do pai. Um filho vencedor leva um pai a morrer gratificado. Gratificado com a vida. E aqui na mensagem, a união invisível da noiva, parágrafo 170, ele diz: vem, todas essas se dividiram daí como uma folha, porém recordem, quando desceu e o grão começou a madurar, você encontra que antes que esse grão possa amadurecer, tudo nesse talo tem que estar morto. Ele está falando da lavoura, do trigo. Morre. Todo o sistema. E ele ainda gritou, aleluia. Não podem ver onde estamos parados. A vida está novamente no grão, que é exatamente igual ao mesmo grão que caiu na terra, que se fez homem. É São João 13, né?
O mesmo Jesus na forma da noiva. O mesmo Jesus na forma da noiva. O mesmo poder, a mesma igreja, a mesma coisa, a mesma palavra. Agora tem que se voltar a esse item. Por que perdeu a autoridade? Por que o chefe da casa não goza mais da autoridade que gozava antes? É porque era tabu? É porque o mundo, quando o pai era pai, a mãe era mãe, era atrasado? Hoje é moderno, hoje é adiantado, hoje é primeiro mundo? Os filhos vão ficando barrigudos de cerveja na cara dos pais. Depois, sai de lá com a pança cheia de cerveja. Tem um Deus que te abençoe em casa. Tem uma cama limpa. No outro dia, não tem responsabilidade nenhuma. Não tem um relógio para bater o ponto. Hora do almoço, a comida está pronta. A roupa aparece. O remédio tem que vir. Essa é a forma, é a circunstância, é a sujeição. Mas por quê? Porque tem que voltar aqui, porque a desobediência, a transgressão fez perder a dignidade, a divindade e a autoridade. Agora ele está falando aqui que esse mesmo Jesus, em forma da noiva, ora, essa noiva, em forma de Jesus, ele disse: esse Jesus tinha um olhar meigo, dócil. Esse Jesus estava dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse Jesus estava dizendo: vai e não peques mais. Mas onde esse Jesus entrava, havia uma auréola de dignidade. Havia uma auréola de obediência. Ele não passou na casa de Zaqueu por acaso, como um evangelista ansioso, à cata de almas. Ele foi guiado ali, ele sabia que ele ia pousar na casa de Zaqueu. Até perguntei numa mensagem do rádio, qual foi o hino bonito que Zaqueu ouviu? Qual foi a chamada de altar de Zaqueu? Emocionante. Mas aquele toque leve, sublime, dócil, sereno daquela pomba do Espírito Santo, sem fermento, sem fel, sem amargura no coração, o conduziu por aquela trilha. E Deus queria aquilo nesta Bíblia. Queria aquilo nessa Bíblia. Desce, Zaqueu. Importa ir ceiar contigo na tua casa. Gente, quando ele chegou lá, o homem
Ele ficou calado. A Bíblia diz que Jesus ficou calado. Jesus não disse uma palavra. Jesus não ficou rouco. Jesus não suou a camisa. Ele foi se compungindo, mestre, eu não aguento mais. Eu vou restituir a todos quantos eu defraudei, quadruplicadamente. Aí Jesus pega e diz: hoje entrou a salvação nesta casa. Nesta casa entrou a salvação. Hoje entrou obediência, dignidade, divindade, autoridade nesta casa. Satanás tem que obedecer, tem que respeitar, digo. Tem que respeitar a casa que tem o sinal. Deus não pode matar a casa que tem o sangue, muito menos o diabo. O anjo mandado de Deus não podia entrar na casa, não importa quem fosse, mas se tivesse sangue de cordeiro na porta, o anjo não podia entrar lá e matar o primogênito. Mas onde não havia essa obediência, onde não havia essa divindade, essa autoridade, essa dignidade, representada pelo sangue, pelo sinal, ele entrou. Ele entrou e houve morte. Se isso não houvesse saído do nosso meio, nenhuma de nossas casas teria televisão. Esse anjo da morte não teria entrado lá. Quantas mulheres casadas vão responder por adultério por causa da televisão? O profeta diz: você comete adultério. Quantos homens vão responder por adultério, sendo que nunca deitaram com outra mulher, fisicamente? Essas características de filho. Ser filho tem preço. Ser filho de Deus é calvário. Aqui no 155 da mesma mensagem, a união invisível da noiva. Você viu? Forma da noiva. Se quiser a noiva em forma dele. Mas ao eleito, veja, ao eleito, Deus está chamando. Aos escolhidos, eles o sabem, eles conhecem a sua voz. Que cruz tão grande, que peso tão grande para essa mãe, para esse pai, que não pode manter sua casa sob o sinal. Porque aquele pai dormiu tranquilo. O profeta, em inferência profética, disse que aquele rapazinho primogênito chegou para o pai e disse: papai, o senhor pôs o sangue, o senhor passou o sangue nos umbrais da porta? O senhor tem certeza que eu não vou morrer? Ele cria na mensagem da morte. Por isso ele tinha que crer na mensagem da vida. Sem o sangue morre. Com o sangue não morre. Então aquele pai o tranquilizou, pôs a mão na cabeça dele, passou a mão no seu ombro, o atraiu para si, aconchego, e disse: pode dormir em paz, meu filho. O papai já passou o sangue nos umbrais da porta. O filho defendia do pai.
Não era o filho que tinha que passar o sangue, era o pai que tinha que matar o cordeiro e passar o sangue. Foi o pai quem fez isso. Foi quem criou um óvulo, fertilizou este óvulo e trouxe ao ventre de Maria. E fez com que aquele corpo, aquele filho fosse até o Calvário, derramasse o sangue. Foi o pai quem matou o cordeiro, quem ofereceu o cordeiro. Papai, o senhor está certo disso? Absolutamente. Você tem trauma de família? Quase todos nós temos traumas herdados dos nossos pais. Traumas com casamento, traumas com mulher, traumas com homem. Mas, gente, é hora de se sacudir dessas plumas velhas, dessas heranças fúteis, dessas vãs maneiras que herdamos dos nossos pais terrenos. Mas o eleito, Deus está chamando aos escolhidos. Eles o sabem, amando a noiva virtuosa, a palavra virtuosa. O que faz essa noiva ser virtuosa? É obediência, dignidade, divindade, autoridade. Autoridade moral, a atmosfera que envolve uma mulher que tem o Espírito Santo é diferente. Eu não posso esquecer daquele dia, naquele culto doméstico com lamparina, com aquela chuva parece um saco de chumbo na bica, na calha lá em cima, e ela só olhou para cima e disse: aqui não é seu lugar. E continuou com a leitura. Não começou a dar um ataque histérico, gritando o pai, que era vizinho, a outra irmã, e sobrinhos e irmãos que moravam perto. Aqui não é seu lugar. Terminou o culto e foi dormir em paz. Chamando a noiva virtuosa, a palavra, a igreja do dia final, a senhora precisa saber o que significa, por isso que ninguém fala senhora mais. É você mesmo, está certo, tem que falar é você. Até os filhos têm que falar para os pais, é você mesmo. Porque não encontra senhoria na mãe, não encontra senhoria no pai. Tem que falar é você mesmo. Mas a senhora eleita, escolhida de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra sustentada por este poder, respeitada por este Espírito Santo. Se Jesus é a palavra, quantos creem nisso? Muito bem, então a noiva é sempre parte do noivo. Ela deve ser respeitada como o noivo é respeitado. Assim sendo, a noiva não será uma denominação nunca, porque a denominação não pode ser nunca a noiva de Jesus. Ela não pode ter
obediência à palavra, ela não pode ter dignidade, divindade, autoridade. A autoridade dela é humana, é política. Ela manda cortar a cabeça do profeta. Ela manda matar Elias, ela manda matar Jabote. Ela é Jezabel, ela é Herodias. A autoridade dela é política. Ela manda fechar a igreja. Terá que ser a palavra manifesta para ser a noiva de Cristo, com essas características: obediência, dignidade, divindade e autoridade. Ele prometeu fazer isso. Ele disse como ele o faria. Agora, no 171, a união inclusive da noiva. Até o 175, ele mostra que é através de uma viuvez, de uma morte, ele propõe um novo nascimento. Ele está propondo para mim. Ele está propondo para nós. Se eu disser que há um calvário aqui nessa terra, é esse lugar. É essa posição. E eu não tenho como sair dele, porque eu estou pregado nele. Você não tem como sair dele, dessa posição em Cristo. A proposta, ela bambeia as pernas. Ela vai tirar. Você pensa, essa questão de ouvir a voz do profeta, não é exibicionismo, não. Não tem nada disso aí, não. Ouvir a voz do profeta vai tirar muitos desejos mundanos de você. Naturalmente. E pode perceber que está saindo. Você não vai querer. É porque o seu estômago não vai aceitar. Pense nisso. A mesma palavra sugada através destes, e vem aqui e sobe a cabeça, e toda essa vida que atravessa por aí, levanta seu povo, e agora está se tornando uma cabeça para o rapto. Nós acabamos, hoje foi batizado um obreiro aí, da Assembleia de Deus, dizendo ele que domingo que vem já vem um pastor. Eu disse, pode esperar que vem chumbo grosso por aí. O resultado da Rádio Clube já está mexendo com a coisa. Mas ele estava dizendo, falando, não, nós lá temos pregadores assim, temos pregadores que só pregam para 10 mil pessoas para cima. Você tem que pôr na agenda, compromisso e contrato. Só prega em estádio, em ginásio. Outro só prega de 20 mil pessoas para cima. E é um contrato com o preço X. Tantos $1.000 para cada reunião de tantas horas, ou de tantos minutos, tanto tempo. O irmão Branham diria assim, eu não dou nem R$1.000 para ouvir esse homem. Não dou nem R$1.000.
Agora você veja onde é que eles estão. Se nós estamos achando, o único povo que se vê errado somos nós. Envergonhados, em vitupério, em vergonha. É o povo da mensagem. Eles estão tendo vergonha de quê mais? São insultados por que mais? Não tem mais nada que possa insultá-los, que possa humilhá-los. E na medida que esse rapto vai se aproximando, vai se levantando, veja, vai se formando uma cabeça para o rapto. Falando disso amanhã, pela noite, ou na noite seguinte, o Senhor permitindo. Quando, por meio de morte espiritual, você é separado de sua primeira união, seu primeiro casamento. Você é nascido de novo e casado novamente com a nova união espiritual. Não sua vida natural, não, das coisas do mundo, mas de vida eterna. Aquele germe que estava em você no princípio te encontrou. Ele diz, para os que sabem a lei, enquanto a mulher tem o marido vivo, ela, se casar, será chamada adúltera. Mas morto o marido, ela então se casa com outro e não será adúltera se for de outro marido. Agora, nenhum cristão casaria conhecendo a lei, como ele pôs entre parênteses lá, desta forma. Então, Jesus Cristo, para fazer esse casamento, esse primeiro marido, essa primeira natureza que te regia espiritualmente, tem que morrer. E morreu. Você não crê em três pessoas distintas. Você crê no batismo de São Pedro, dos apóstolos, dos profetas, de Atos dos Apóstolos. Morreu. Você está livre para se casar com ele. Agora teu nome é antigo, tem sido trasladado. Vocês dizem, quer você me dizer que é meu antigo livro? Deus o colocou no mar de seu esquecimento. Você está perfeitamente de pé diante de Deus. Seu nome está no livro, não no livro da vida. Não, não. Não conforme somente com isso, mas no livro da vida do Cordeiro, o que o Cordeiro redimiu. E não é esse nome do qual você me chama, do qual alguém te chama, sua família te conhece. Lhe é dado um novo nome, que ninguém sabe. E quando Satanás chegar lá, ele vai te acusar pelo nome que você teve aqui. Ele vai olhar no livro lá que nunca existiu tal nome. Aqui não existiu tal nome. Tal pecadora, tal pecador. Não há registro algum contra esse nome que está aqui. No livro da vida do Cordeiro. O nome aqui tem muito a ver com as pessoas, com o caráter das pessoas, com alguma coisa, humanamente falando. Joaquim foi um rei mau, perverso. Foi preso. Seu reino caiu, foi preso. Mas depois ele foi solto e levantou-se forte novamente.
Ele levantou novamente. Agora teu antigo livro, veja só, Deus o colocou no mar de seu esquecimento. Você está perfeitamente de pé diante de Deus. Deixa o Espírito Santo te dar uma injeção de ânimo. Você não vem aqui, não é só para ser chicoteado, não. Chicoteada, não. Deixa isto entrar. Seu nome está no livro da vida do Cordeiro, porque esse velho marido, ranzina, rabugento, criador de carro, morreu. Cheio de crenças, de dogmas e de superstições e de desordem. Morreu. E ele injetou em você a sua própria vida. Mas o antigo livro de sua união natural, porém você é uma noiva, aleluia. Sua nova vida está no livro da vida do Cordeiro. Você vê que no Velho Testamento tem adultério de Davi, apostasia, mentira de Abraão, tem fracassos de Sansão, tem de Moisés no Velho Testamento. Mas quando você vai ler o Novo, não fala nada disto. Não tem nada. Só fala da fé deles, da vitória deles. Seu certificado de matrimônio, aleluia, onde toma posse seu verdadeiro germe eterno do princípio. Deus tem arrebatado, eu digo, através dessa mensagem, Ele está arrebatando já. O arrebatamento já começou, falta somente a aparição do Senhor nos ares. Falta somente isso, é um rapto, só falta o desaparecimento. Você não fica aí meio morno, meio tolo, meio bolo, não fica em cima do muro, não, rapazinho, mocinha. Desce logo para cá, batiza-te logo. Você só ser boazinha, bonzinho não resolve não, assuma logo a sua identificação, a sua identidade com Cristo. Agora você não está unicamente perdoado. Não. Você não deve ficar satisfeito somente com o perdão. Perdão é muito bom. Está muito bem. Coisa boa é ser perdoado. Mas você está justificado. Justificada. Glória. Justificado. Romanos 5, verso 1 diz: portanto, sendo justificados pela fé. No capítulo 8, Paulo diz: mas aqueles a quem ele chamou, também os justificou. Portanto, sendo justificados pela fé, busque a palavra justificado. Não me refiro que você esteja perdoado. Por exemplo, perdão é somente para os salvos comum. Justificação é para a noiva, porque ela é pura diante de Deus. Ela nunca cometeu nenhum pecado. Ela nunca cometeu nenhum pecado. Diante dos olhos de Deus. Por exemplo, vocês ouvem que eu me embiraquei e fiz algumas coisas malignas e tudo, e então vem a mim dizendo-me: você encontra que eu não fiz aquilo.
Então você vem e me diz, irmão Brana, eu te perdoo. Me perdoa? Em primeiro lugar, eu não fiz. Perdoar de quê? Agora, se eu fiz aquilo, eu sou culpado. Porém, poderias me perdoar. E eu não seria culpado. Mas ainda assim, não estou justificado. Porque eu efetivamente o fiz. Mas a palavra justificado é como se nunca houvesse feito. Nem mesmo é considerado ao todo. Como é feito? No livro de Deus do mar do esquecimento, seu antigo livro e matrimônio é divorciado e morto e nem sequer está na memória de Deus. Por isso a noiva não carrega nenhuma mentira. Foste acusado. Nunca o fizeste em primeiro lugar. A antiga união está no mar do esquecimento de Deus. Aquele casamento foi dissolvido como éter e voltou ao espaço, a sua fonte de origem. Para começar, nem estavas casado com isso. Ele, o noivo, ele mesmo levou tua vergonha por ti em teu lugar. Ele ocupou o teu lugar por quanto estavas predestinado por ele para estar em sua noiva antes da fundação do mundo. A Bíblia assim o diz, és a semente predestinada. Como veio você fazer isso? Você foi enganado a isso por seu primeiro matrimônio, a sua adúltera mãe, Eva, não é culpa sua? Por meio de seu nascimento natural, você vem conforme Eva, a qual cometeu adultério. Não tem outra saída para o assunto. Não existe teologia que possa anular isso. Caim era do maligno. Quem semeou o joio foi o diabo. Você não tinha, não é culpa sua, você nunca o fez. Porque esse pecado, pequeno germe que estava em ti, havia de ser você antes da fundação do mundo. Deus pôs seu nome no livro da vida do Cordeiro. Aí ele começa com a história do ovo da águia que foi chocado no ninho de galinha. Mas um dia, aquela mãe águia sobrevoou ali e aquela águiazinha bateu asas. Fechemos nossos olhos. Senhor Jesus, nós vimos que todos eles tinham autoridade, porque a divindade estava neles, a dignidade acompanhando a obediência. Isso deveria nos causar inveja ou o quê? Desejo profundo, sede profunda. Nós pedimos a Ti, Senhor, nós estamos tão débeis. Eu falo por mim. Por que não dizer desacreditado? Por que não dizer desmoralizado? Por que não dizer fracassado? Por que não dizer derrotado? Mas, ó Senhor, eu não estou lá. Eu não sou deles. Cada irmã, cada irmão aqui pode dizer a mesma coisa. Eu não estou lá. Eu não sou do mundo. Meu espírito não é do mundo.
Minha alma vem de Deus. Meu espírito é do Senhor. Meu nome está no livro da vida do Cordeiro. E eu te dou graças por isso. Expulsa Satanás. Em nome de Jesus Cristo. Pela autoridade desse nome, eu o repreendo. Repreendo ele da forma de doença, da forma de tumor, da forma de desequilíbrio emocional, de estresse, de sistema nervoso abalado, de diabetes, de infecção, seja lá o nome da doença, do coração, da cabeça, dos órgãos internos, seja qual for a doença, das trompas, dos ovários, dos úteros, seja do for, dos olhos, dos ouvidos, diabo, a autoridade de Deus aqui, a autoridade do Espírito Santo nessa palavra, não é minha, é a dele. Porque desde essa gente, desde essas filhas, ai, desses filhos de Deus, deixe as pessoas com saúde, ó Jesus, para que teu nome seja engrandecido. Que bem vá a vossa alma, a vossa saúde, como bem vai a vossa alma. Em nome de Jesus Cristo, filhos de Deus, filhos do Rei, filhas do Rei, filhos do Rei, filhas do Rei, aleluia, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amanhã à noite nós estaremos orando aqui. Se eu não estiver, que eu viajei. Se eu não estiver, o Senhor vos acompanhe. O Senhor vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia.